Atualmente, a fusão nuclear é um assunto sobre o qual todos estão falando. Ela se tornou parte integrante de nossa vida diária, por meio da mídia e de pesquisas científicas que se tornaram públicas. Quando se trata de aquecimento global e do meio ambiente, o planeta Terra está em um impasse. Mas podemos realmente imaginar o uso da energia limpa? O trauma de Chernobyl ainda está fresco na nossa imaginação. Portanto, estamos diante de um desejo de transformar a energia nuclear em uma energia verde. Hoje, a fusão nuclear é vencedora do prêmio de energia mais amigável ao meio ambiente. Mas será que ela realmente representa o futuro de nossas civilizações? Sua acessibilidade levanta questões. Será que ela é realmente, como se apresenta, um verdadeiro milagre ecológico? No geral, a fusão nuclear está lentamente fazendo história, e a fusão nuclear civil está abrindo suas portas. Porém, o princípio pode ter muitas outras aplicações que mal podemos esperar para descobrir. Mas como a fusão nuclear se encaixa em nossa vida cotidiana? A energia nuclear não é mais vista como uma forma de energia ecologicamente correta. Com seus resíduos radioativos, o custo ambiental da extração de urânio e o risco de um acidente nuclear, a energia nuclear não está mais na moda. Mas uma energia nuclear limpa é realmente possível? Esta é a pergunta que nos fazemos. Impulsionados pela urgência do aquecimento global, pesquisadores de todo o mundo estão agora analisando a questão. Seu principal objetivo é simples: fazer da energia nuclear uma arma a serviço do meio ambiente. Desde o início de 2022, a energia nuclear recebeu até mesmo o selo verde. Esse é o reconhecimento da contribuição da energia atômica para a luta contra as mudanças climáticas. Mas a energia nuclear está entrando em uma nova era, muito mais respeitosa com o meio ambiente. Cientistas de todo o mundo estão trabalhando para desenvolver tecnologias que possam tornar a energia nuclear uma fonte de energia mais confiável. 40 anos após a tragédia, Chernobyl continua sendo um verdadeiro freio ao progresso da energia nuclear. Com um número de mortos que nunca foi avaliado, mas que certamente pode ser contado em milhares, este desastre criou um terrível trauma global. O ambiente ao redor da usina ficou contaminado por muito tempo. Como resultado, o átomo é considerado o principal inimigo de muitos ambientalistas. Hoje em dia, um desastre desse tipo não é mais concebível. Isso exigiria uma série de coincidências e falhas improváveis. O risco de um acidente como esse é, portanto, nulo. No entanto, é perfeitamente normal que uma forma de medo geral persista, apesar dos desenvolvimentos tecnológicos e da passagem do tempo. Para um grande número de profissionais da área ambiental, seria difícil que a energia nuclear se tornasse uma forma mais ecológica de energia. Para que a energia nuclear se torne parte de uma abordagem muito mais ecológica, seria preciso lidar com resíduos radioativos. Os desafios técnicos para reduzir a sua presença podem, às vezes, ser difíceis. As soluções mais comuns visam reduzir o volume de resíduos radioativos com vistas ao descarte na superfície. Às vezes, a combustão é usada para recuperar partículas radioativas. Em alguns casos, a radioatividade é muito baixa, portanto é possível reinjetar os resíduos em um circuito de reciclagem convencional, reduzindo significativamente sua quantidade. Muitos projetos nucleares estão sendo impedidos por associações antinucleares. Atualmente, os resíduos nucleares são perfeitamente controlados, como parte de um processo industrial altamente sofisticado. Alguns países até usam materiais reciclados nos reatores de suas usinas nucleares, e o lixo nuclear é sistematicamente reprocessado. A introdução de reatores de nêutrons rápidos poderia representar também um avanço em termos de produção de resíduos, o que seria uma vantagem considerável. Há muitas soluções para tornar a energia nuclear obsoleta, e essas poderiam produzir resultados muito bons. Mas será que estamos realmente prontos para voltar a confiar na energia nuclear? Pelo menos é isso que o novo princípio da fusão nuclear está tentando provar. A fusão nuclear é agora considerada um dos feitos científicos mais impressionantes do século XXI. No entanto, como acontece com frequência no campo nuclear, as coisas estão se mostrando mais complicadas do que o esperado. Para obter reações de fusão, muitos caminhos de pesquisa foram explorados pelos cientistas envolvidos. Entre elas, dois métodos se destacam: a fusão por confinamento inercial a laser e a fusão por confinamento magnético. A primeira tornou-se rapidamente uma sensação na mídia. Ela consiste em reproduzir as condições de extrema densidade do hidrogênio que estão na origem da criação das estrelas. Entretanto, esses experimentos não parecem estar à altura da tarefa de produzir a energia de que precisamos. Serviram principalmente para aprimorar nosso conhecimento sobre fusão. Para realmente combater o aquecimento global, rapidamente nos voltamos para a fusão magnética. Isso envolve a compressão de átomos de hidrogênio e a introdução de um plasma a uma temperatura extrema. Isso permite que as partículas se encontrem, se fundam e liberem energia. É importante lembrar que a fusão é uma forma de energia com baixo teor de carbono, que não gera nenhum efeito estufa. Essa energia também é altamente condensada. A reação de fusão produz hélio, o que é absolutamente não radioativo.
não há problema de resíduos no que diz respeito à reação em si. Essa produção de energia faz parte de uma abordagem ecológica. Mas a fusão nuclear é o nosso futuro? A ideia de produzir eletricidade usando fusão nuclear é tão antiga quanto a história no setor nuclear. Todos os países que optaram pela energia nuclear imaginaram que um dia seria possível criar uma reação de fusão nuclear. Por muitos anos, a fusão nuclear permaneceu uma miragem brilhante. Hoje, porém, as coisas mudaram. Um experimento foi realizado por cientistas do Laboratório Nacional, conhecido como LNLL, sediado na Califórnia. Este laboratório faz parte do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Ele abriga a Instalação Nacional de Ignição, ou NIF, que é o maior sistema de laser do mundo. Em dezembro passado, os pesquisadores apontaram 192 lasers para um alvo do tamanho de um dedal. Uma minúscula cápsula de diamante contendo isótopos de hidrogênio foi colocada no interior. Os lasers conseguiram produzir uma temperatura aproximada de 150 milhões de graus. Foi isso que fez com que os átomos de hidrogênio se fundissem. Os cientistas afirmam ter conseguido produzir cerca de 3,15 megajoules de energia. Originalmente, haviam fornecido apenas 2,05 megajoules. Este é um feito técnico e histórico e um grande avanço científico. A fusão nuclear é vista como a energia do futuro, oferecendo muitas vantagens potenciais. Ela poderia até mesmo resolver muitos dos problemas energéticos do mundo. Ela deve possibilitar o fim dos combustíveis fósseis. E é verdade que está se tornando urgente abandonar a exploração do carvão, petróleo e gás para limitar o aquecimento global a longo prazo. Portanto, a fusão nuclear está realmente conquistando a comunidade científica. As relações recentes sobre essa forma inovadora de produzir energia geraram muito entusiasmo. A fusão nuclear é uma tecnologia que pode mudar drasticamente nossa relação com a energia. Graças a uma série de avanços, ela deve ser muito mais sustentável e durável. No entanto, a questão do acesso à fusão nuclear continua sem resposta. Quando finalmente poderemos nos beneficiar dela? Por enquanto, teremos que esperar algum tempo até que os sucessos obtidos em laboratório tenham impacto em nossa vida cotidiana. Ainda há um longo caminho a percorrer antes de uma demonstração comercial viável em escala industrial. O principal problema é a quantidade de energia produzida. As manipulações realizadas na LNLL levaram vários dias para serem preparadas. No futuro, elas terão que ser realizadas várias vezes por segundo para atingir a escala industrial. Certas barreiras tecnológicas parecem estar longe de serem superadas. Portanto, teremos que esperar várias décadas antes de podermos comercializar essa tecnologia extraordinária. Para conseguir alguma forma de comercialização, o setor privado é necessário. É certo que o investimento público tem sido muito útil para a pesquisa, mas atualmente ele não é suficiente. Por ainda estar em um estágio inicial de desenvolvimento, a fusão nuclear não é uma solução imediata para a crise climática. Enquanto isso, precisamos reduzir as emissões de gases do efeito estufa o máximo possível. Diante de prazos tão longos, é natural que nos façamos a seguinte pergunta: a fusão nuclear é um verdadeiro milagre energético? Seja qual for o caso, esse princípio está prestes a entrar para a história. Desde o início da década de 1950, vários experimentos de fusão nuclear foram realizados com sucesso. Entretanto, a necessidade de energia mudou consideravelmente ao longo do tempo. As condições para o sucesso da fusão nuclear também mudaram. Os reatores de fusão só são interessantes se continuarem lucrativos do ponto de vista energético. A fusão nuclear civil parece estar abrindo suas portas. Esta nova forma de produção líquida está dando esperança a todo um setor de pesquisa. A fusão nuclear comercial está em movimento. É claro que a grande revolução dos reatores não acontecerá amanhã. Um nível de eficiência de 20% não é suficiente para iniciar a construção de usinas de fusão nuclear. O projeto ITER foi até mesmo desacelerado. O sucesso da LNLL mostra que existe uma solução adicional. Todos os outros caminhos de pesquisa terão, portanto, que se atualizar e compensar o tempo perdido nos próximos anos. Atualmente, a fusão nuclear é uma verdadeira fonte de esperança. Os cientistas esperam até mesmo poder aplicá-la em outras situações além da produção de eletricidade. O hidrogênio poderia muito bem ser uma fonte de energia indispensável para a sobrevivência humana nos próximos anos. Podemos dizer que a fusão nuclear faz parte da nossa vida cotidiana. Ela está tão presente em nossas mentes e nos noticiários que não poderia ser diferente. A fusão nuclear tem um lugar em nossas vidas diárias. Entretanto, o desafio da energia limpa é extremamente importante. Infelizmente, o trauma de Chernobyl está impedindo o desenvolvimento da fusão nuclear. Precisamos concentrar a pesquisa em uma forma muito mais ecológica de energia nuclear. A fusão nuclear seria a solução ecológica perfeita. Parece que essa forma de produzir energia representa nosso futuro. De qualquer forma, este é um grande passo cético.
Mas quando teremos acesso a ela? No momento, este milagre energético está lentamente fazendo história. A fusão nuclear civil está até começando a abrir suas portas e pode ter muitas outras aplicações, mas a fusão nuclear está realmente a nosso alcance?